Primeira coisa real, ou seja, a batalha com o mutante. Kewin estava esticando as articulações. Darvus estava limpando seus machados. A loira virou-se para o elfo e pensou que, a julgar por como seus aliados estavam tremendo, ele poderia dizer que eles estavam um pouco nervosos. Mas Tessa, a garota, pegou o punho da espada. Stanner pensou que, apesar do fato de que ela era mais jovem do que eles, a menina ainda permaneceu focada e confiante. A princesa segurou seu cabelo. A loira corou envergonhada e pensou que ele deveria se controlar. Ele desajeitadamente se virou. A garota voltou sua atenção para ele. O cara pensou que ela estava fora de sua liga. E especialmente ela estava apaixonada por Arthur. Pessoas se reuniram em pequenos grupos. A menina olhou para os feridos. Stanner olhou para ela. O curandeiro estava curando suas feridas. A princesa se virou para ele. Ouvir a questão do que estava errado. Ela exalou e disse que foi ótimo que eles ganharam. Mas eles já haviam perdido 10 soldados. Darvis bateu no ombro dela e disse que sua princesa sempre compassiva. Exala bondade e cuidado com os camponeses. A garota pediu para ele calar a boca. Carrie pegou a mão dela. Ela sorriu e disse que todos tentaram o seu melhor. Em uma loira se levantou e acrescentou que estava certa. Ele sorriu e disse que eles sabiam que, toda vez que eles entraram na batalha, eles correram um risco, era impossível salvar a todos. Infelizmente, a princesa sorriu e concordou com suas palavras. Então disse que não poderia salvar a todos. O cara levantou as mãos e deu um passo para trás um pouco. Então disse que ele não quis dizer que. A princesa exalou e disse que nesse ritmo, ela nunca alcançaria o nível de seu ídolo. Karen inclinou-se para ela e perguntou se ela entendeu corretamente. Que por ídolo ela quis dizer o cara de quem ela sempre falava. Darvis estava insatisfeito e disse que não queria ouvir de novo. Ele fechou os olhos e acrescentou que a garota sempre fala sobre ele como um todo-poderoso, humanamente encantador homem bonito que não tem desvantagens. Então, ele nunca vai acreditar que esta avaliação é imparcial. Carrie zombou dele e disse que ele só está com ciúmes porque Arthur tem tudo que ele gostaria de ter. O menino fez uma careta com raiva de seu verniz lamentável. A princesa disse que Arthur era bastante popular na escola, embora ela duvidasse que ele mesmo percebesse. A garota disse que o cara provavelmente também era bonito. Darvis ordenou que ela retirasse suas palavras. A princesa exalou pesadamente e disse que Arthur parecia um pouco assustador. Quando eles se conheceram, Carius parou o lutador e disse que, de acordo com as histórias da princesa, o menino a salvou dos escravos quando ela tentou fugir de casa. Tesha lembrou de seu primeiro encontro e disse que era verdade. E para ser honesto, agora parece que ele não fez isso de coração, mas seguiu algum tipo de plano. Darvis mostrou a língua em desagrado. Queria cruzou os braços e felizmente disse que ele parecia um menino mau. Darvis levantou a mão, fechou os olhos e disse que não achava que era tão legal e que ele estava falando sobre o fato de que, após o sequestro durante o ataque à academia,
O cara nem se certificou de que ela estava segura, mas apenas fugiu. A garota franziu a testa e disse que o cara perguntou ao avô dela sobre isso, porque ele não tinha muito tempo. Stanner bateu no ombro dele. Darvis, zombando, disse algo sobre treinamento secreto. Kewin olhou para ele com desagrado. O cara disse que sua opinião é que Arthur fugiu da guerra porque ele tem medo de morrer. Kewin disse que isso é demais. A princesa disse severamente que ele está errado. Os caras olharam para ela. A garota acrescentou que, às vezes, seu camarada pode não entender algo ou agir ingenuamente, mas ele não é um daqueles que fogem das batalhas. Com medo, ela franziu a testa levemente e acrescentou que seu desejo de proteger as pessoas queridas para ele é muito forte. Darvi se virou e concordou com isso, descontente. Os caras cuidaram dele. A princesa sorriu. A loira disse que o cara não poderia ser tão forte. A menina respondeu que era tudo verdade. Kewin se aproximou dela com um sorriso e perguntou se ela iria apresentá-los, porque ela já queria conhecê-lo. A princesa concordou com isso. Ela cruzou os braços e disse que esperava que eles se encontrassem em breve. O grupo continuou se movendo pela caverna. O líder franziu a testa severamente. A princesa olhou para a frente. Os membros do esquadrão começaram a olhar em volta. Darvis franziu a testa levemente e disse que parecia algum tipo de armadilha terrível. A loira concordou com ele. Haviam completamente passagem escura na frente do grupo. O comandante gesticulou para a equipe com a mão. Ele se virou para os caras e sussurrou que logo chegariam ao lugar onde seu batedor e sua equipe foram emboscados. Ele colocou a tocha na frente dele e acrescentou que, de acordo com as informações, eles teriam que encontrar pelo menos 100 gnolls e orcs. E eles eram maiores e mais perigosos do que aqueles que eles conheceram antes. Os caras estavam confiantes, mas franziram a testa. O líder ordenou que eles estivessem prontos para qualquer coisa. A equipe preparada para a batalha. O homem desejou-lhes força e sorte. Os guerreiros correram para a frente. De repente, o homem parou. Ele olhou em volta com surpresa. Eu não entendo o que estava acontecendo. A loira olhou na frente dele em choque. Um punhado de cadáveres monstruosos estava na frente da equipe. Os caras estavam com medo, mas recuaram. Darvis olhou em volta e disse que nem sabia se relaxava ou ter medo. O comandante cerrou os dentes. Ele levantou a lâmina e ordenou que se aproximassem da porta. A equipe se reuniu no portão gigante. Tasha pegou a espada e disse que a equipe deve manter a formação. De repente, ela levantou a sobrancelha surpresa. Um dos membros da equipe colocou a mão na porta e disse que não estava completamente fechado. De repente, o grupo foi tomado pelo medo. O comandante colocou sua arma na frente dele e mandou abrir a porta. Os soldados descansaram as mãos no portão. As portas começaram a se abrir lentamente. Stanner preparado para a batalha. Uma enorme montanha de cadáveres empilhados uns sobre os outros. Deitado atrás do portão, sangue escuro fluiu até os pés do cara. A equipe ficou assustada e recuou. Eles olharam para a vista que se abriu em choque. Tasha abaixou a arma
Ela deu alguns passos à frente. A menina parou na entrada da sala. Ela olhou para cima com surpresa. Em cima dos cadáveres empilhados estava a silhueta de um homem. Arthur olhou para os caras sem emoção. A princesa franziu a testa levemente e perguntou se era ele. Os caras trocaram olhares. Os soldados preparados para a batalha. Ouvindo um guincho, Seonvin pulou para a garota. Ela descansou as patas no peito com um sorriso. A princesa a reconheceu. O animal rastejou para o ombro de Tash. O comandante estendeu sua espada na frente dele e perguntou se a princesa estava bem. A menina respondeu que o animal era amigável. O homem olhou para cima e perguntou ao menino quem ele era. Então exigiu que ele dissesse seu nome. Arthur se levantou, ele pulou para os caras. O grupo preparado para a batalha. O líder franziu a testa com raiva olhando para o menino. O menino, com uma expressão calma, respondeu que ele era seu aliado. Ellen e Jasmine deram um passo à frente. Reconhecendo o menino, Stannard os viu ir. E pensei que este era o menino. A princesa tinha falado tanto. Ele franziu a testa tensamente olhando para a garota. Tesha observou o menino com uma expressão triste. O menino se perguntou se ela estava feliz em vê-lo. Arthur desviou o olhar. O comandante disse que não queria preocupá-los. Mas eles tinham assuntos urgentes que precisavam ser resolvidos. O homem ruivo franziu a testa com raiva e perguntou ao menino o que aconteceu desde que ele não foi informado. Que qualquer um estaria se juntando eles durante esta operação. O menino inclinou a cabeça e disse que ele tinha certeza de que ninguém sabia de sua existência, desde que ele chegou lá há menos de uma hora. E ele também estava certeza de que ele não deveria ter aparecido no meio de um enorme rebanho de Manabeaste. O homem olhou para ele com desconfiança e perguntou se ele queria dizer que tinha sozinho matou todas as bestas naquela pilha, incluindo um mutante de alta classe. O menino perguntou se ele viu mais alguém. O menino olhou em volta da equipe. Os soldados começaram a conversar baixinho entre si, não acreditando no que foi dito. O loiro levantou as sobrancelhas e perguntou o que aconteceu com o corpo de todas aquelas bestas. Arthur apontou para seu animal de estimação e disse que gostava muito de comê-los. O animal se arranhou. O homem perguntou incrédulo se ela realmente comeu todo o curso. De repente, Seonvin notou algo. O monstro veio para o menino por trás. Rosnando alto, a princesa cambaleou para frente com medo. No próximo segundo, o menino cortou o rosto do monstro. A cabeça do monstro caiu na frente da equipe. Arthur abaixou a espada e disse que deve ter perdido um. Após o que ele acrescentou que, se eles quisessem questioná-lo com mais detalhes. Então, primeiro ele queria fazer um lanchinho e se lavar. A princesa olhou para o líder. Tocou seu peito e disse que os gêmeos e ela mesma iria atestar por ele e certifique-se de que ele foi entregue de volta, sem problema. Ellen sorriu e disse que ele era seu velho amigo. O menino sorriu levemente. Ele olhou para a princesa e agradeceu com um sorriso. No caminho para a base, o menino estava sorrindo, discutindo algo com seus camaradas. Kesha pensou que ela não duvidava de nada.
que seu amigo de infância estava na frente dela, mas ainda havia alguma ansiedade em seu peito. Darvis franziu a testa com desagrado. Karen cuidou do cara com admiração. A princesa acrescentou que anos se passaram desde sua última reunião, e ela imaginou seu reencontro de forma diferente. Mas ela poderia definitivamente dizer que todos ficaram alarmados com sua aparição repentina. A loira olhou para Tesha satisfeita. As pessoas voltaram para o acampamento. Arthur e a princesa sentaram-se um ao lado do outro na mesa. Ela pensou que o cara claramente mantinha muitos segredos. Helen e Drogo estavam discutindo algo. A menina acrescentou que, como parecia para ela, o cara estava apenas dando as informações necessárias. O líder franziu a testa com raiva. A princesa pensou que ele não estava satisfeito. Mas agora, ele tinha informações suficientes para planejar os próximos passos. Jasmine olhou para eles quando saíram da tenda e disseram que poderiam descansar um pouco. A princesa olhou para o cara tensamente. Ela agarrou as calças. A menina corou envergonhada e franziu o lábio. Arthur sorriu suavemente e olhou para ela e disse que eles não se viam há muito tempo e que ele sentia falta dela. Tesha se virou para ele com lágrimas nos olhos. Ela pulou no pescoço dele, abraçou-o e chamou-o de idiota. O cara abraçou de volta. A menina disse que sentia falta dele também. Ela olhou para o rosto dele e estufou suas bochechas em desagrado. O jovem a acariciou e disse que ela ainda era a mesma chorona. Queixa se afastou com desagrado e disse a ele para calar a boca, depois do qual ele acrescentou que muito havia mudado. O cara disse que levaria isso em consideração. Ele colocou a cabeça na mão, sorriu e pediu para dizer a ela como ela estava, porque ele queria saber sobre tudo. Stanand olhou para a tenda fechada. Darvis agarrou sua cabeça e disse que isso era algo decepcionante. Queria brilhava de admiração. Ela disse que este dia foi cheio de eventos. E ela não tinha certeza de que, mesmo que eles reuniram todas as suas tropas, eles seriam capazes de evitar grandes perdas. O cara exclamou com desagrado que isso era impossível e esse garoto estava lá sozinho. Caril sorriu zombando. Darvis se afastou dela e se perguntou como o cara foi capaz de matar todo mundo. Se ele realmente fez isso sozinho. A menina disse que sentia notas de ciúme. A loira corrigiu e disse que estava falando sobre inveja. Ele fechou os olhos. Os caras olharam para ele com desagrado. O menino disse que o ciúme é um sentimento que surge quando uma pessoa está preocupada que eles vão tirar o que eles já têm. Uma inveja quando uma pessoa não tem. O cara se levantou de seu assento, entrou em campo e disse que entendia o que fazer. Ele ajustou seu equipamento, sorriu e disse que desafiaria Arthur para um duelo. Os caras tristemente pediram a ele para não fazer isso. A menina colocou a mão no cinto e perguntou por que ele leva tudo a sério. Porque Arthur é apenas uma pessoa. E não importa o quão forte ele seja, ninguém pode vencer esta guerra sozinho. O cara colocou as armas nas costas e disse que não precisa da pena dela, porque esse cara é natural. Depois do qual, ele encontrou falhas na maneira de falar de Arthur.
A loira olhou para ele, o cara franziu a testa com raiva. O menino disse que todos o tratam da mesma maneira. Darvis perguntou por que ele levou o estranho de lado. Stanner abaixou a cabeça, agarrou a ponte de seu nariz e disse que não havia lados. Porque foi ingênuo formar uma opinião sobre o estranho, sem nem falar com ele. Os caras se entreolharam e franziram a testa profundamente. O menino acrescentou que a princesa sempre falava bem dele. Então essas palavras podem ter alguma base. Darvis disse que a mente da princesa estava nublada pela infância. Memórias. Ele sorriu ameaçadoramente e disse que talvez a loira finalmente ter uma chance com a princesa. O menino cerrou os dentes com raiva. Ele cutucou o cara no peito. Darvis o agarrou pelo colarinho. Eles começaram a brigar alto entre si. A garota tentou impedi-los. Os caras se entreolharam com raiva. O cara disse que a loira provavelmente tinha um complexo por causa do monóculo deformado. O menino disse que pelo menos ele não se exibe quando vê alguém claramente superior ao seu nível, apenas para não infringir seu orgulho desvalorizado. Darvis cerrou os dentes. Ele apertou o colarinho do menino com mais força. O menino soltou suas roupas, se virou e disse que estava certo e que ele estava se tornando exatamente como seu pai. A menina disse descontente que pelo menos ele entendeu que Darvis e Stannan se viraram. Na voz da princesa, Tasha e Arthur saíram da tenda. Darvis sorriu e disse que as situações ainda eram diferentes. Ele caminhou em direção a Arthur, com uma expressão calma no rosto. Ele se dirigiu ao convidado. O menino apontou para si mesmo e se apresentou, após o qual ele desafiou Arthur para um duelo. Os meninos ficaram frente a frente. A multidão ao redor apoiou seu aliado. Ellen e Jasmine observaram silenciosamente o que estava acontecendo. Kesha segurou seu vinho em seus braços. Os oponentes trocaram olhares. Arthur olhou nos olhos do menino e disse que, embora fosse tarde, ele estava interessado em que o motivo específico para o duelo foi. O jovem franziu a testa e disse que era sobre orgulho masculino. O comandante estendeu os braços para os lados e disse que antes de começarem, eles discutiriam as condições do duelo novamente, que exigia o uso de mana estritamente para fortalecer o corpo. E o primeiro a desistir ou não ser mais capaz de lutar perderia. Arthur cruzou as mãos em concordância. O homem pensou que seu Darvis era bastante habilidoso, mas o convidado definitivamente resistiria. Darvis preparado para a batalha. O homem acenou com a mão e terminou o pensamento dizendo que ele estava interessado para ver se seu convidado era tão forte quanto eles disseram. Darvis empurrado do chão com uma força incrível. Ele fez uma corrida rápida, encontrando-se atrás de seu oponente. Arthur se virou e olhou para ele ameaçadoramente. O cara franziu a testa de surpresa. Ele empurrou do chão com o dedo do pé. O jovem olhou para as costas de seu oponente. O cara está parado por perto. Bota Darvis, o cara com raiva, cala a boca deles. Carrie e Padrão trocam olhares. A loira olhou para seu aliado e pensou em como ele testemunhou o massacre impiedoso do menino de um monstro de alta classe.
e viu como ele derrotou aventureiros da mesma categoria. 2 vezes seu tamanho com um sorriso. Uma gota de foto estava escorrendo pelo queixo do menino. A loira acrescentou que agora ele não podia acreditar no que estava vendo. Darvis franziu a testa severamente. O menino pensou que até ele podia ver como o menino, que estava ansioso pela batalha, ficou com medo. O menino soltou um grito alto. Ele deu vários golpes dos quais o inimigo se esquivou facilmente. Ele deu um golpe arrebatador com um machado. Arthur deu um passo para trás. Darvis torceu o pé. De pé no chão. Ele se virou e deu um segundo golpe. Arthur se abaixou no chão. O menino pulou e balançou, preparando-se para atacar. Arthur restaurou sua mão. Ele atingiu o plexo solar do inimigo. Darvis agarrou o corpo. Pousou e pensou que a reação desse cara. Velocidade era simplesmente insana. Ele atingiu o chão e lançou um bloco de pedra. Arthur quebrou em pedaços com um golpe. O cara estava atrás dele e já estava atacando o inimigo. Arthur mudou-se para o lado do golpe. Darvis franziu a testa ao perceber isso. De repente, o inimigo correu a uma velocidade incrível e o atacou de ambos os lados de uma vez. Darvis cerrou os dentes e com dor. Arthur correu na frente dele. O jovem deu ao inimigo vários golpes rápidos. Para o corpo, ele de repente parou e se afastou. Darvis cambaleou e deixou cair seus machados. Ele tentou dar alguns passos, após o qual ele caiu no chão. As pessoas não entenderam o que aconteceu. Queria olhou para isso com surpresa e disse que isso era uma ruptura do fluxo de mana. A loira franziu a testa e disse que ele tinha visto informações sobre isso em um livro, sobre a anatomia dos fluxos de água, mas dizia que era necessário nos pontos ao fortalecer o corpo. São naturalmente protegidos. A menina acrescentou que eles também são tão pequenos que durante uma batalha é quase impossível acertá-los, especialmente em tal velocidade. Arthur se aproximou do inimigo e ofereceu sua ajuda. A loira sorriu e disse que achava que eles tinham testemunhado algo incrível. O cara deitado no chão franziu a testa e perguntou o que estava acontecendo porque ele não conseguia se mover. Virian sorriu amplamente e disse que o menino ficaria bem. De repente, todos se viraram para olhar para ele. A princesa virou-se para o avô e perguntou quando eles acabaram lá. Arthur sorriu feliz ao notá-los. O velho olhou para o cara com um sorriso. A cortina da tenda tremeu levemente. Durian agarrou o menino pelo pescoço e começou a puxar sua orelha, perguntando por que ele não informou sobre seu retorno. O menino disse que estava feliz em ver seu avô. Novamente, mais velho tirou o capuz e cumprimentou os meninos, dizendo que os dois mudaram muito. Boyen olhou para ele com um sorriso. O menino respondeu que ele realmente esperava que sim. Então, perguntou como eles descobriram sobre seu retorno tão rapidamente. O velho respondeu que o senhor recebeu uma mensagem de Winsome e é por isso que eles vieram. Queixa rapidamente olhou por trás do menino. O senhor disse que ele foi enviado para o mesmo lugar onde a princesa está. Então perguntou sobre como Ren está. Arthur respondeu que surpreenderia Tessa.
Da próxima vez que eles se encontraram, a garota bateu nele no ombro. Sorriu suave e disse que a reunião foi uma surpresa muito maior para eles do que com o monstro de alta classe que eles estavam caçando. O cara respondeu que assim que apareceu, uma horda de bestas o atacou e Seonvin. E não havia tempo nem para recuperar o fôlego. A menina sorriu amplamente e perguntou se isso significava que ele estava dizendo a verdade quando ele disse que os derrotou. E como ele foi capaz de entrar lá. Darian a parou e disse que ele e o cara tinham algo urgente para discutir. Então não era o melhor momento para perguntar. A menina perguntou se era hora de sair. Mas velho olhou para ela e disse que não a preocupava, porque ela ficaria lá. O menino colocou a mão no ombro dela. A menina disse que Arthur tinha vindo apenas algumas horas atrás, e eles já o estavam levando embora. O jovem disse que ela queria perguntar a ele sobre muitas coisas. O velho se dirigiu à princesa pelo nome. Ele cruzou os braços e disse que como a masmorra já estava limpa, todos iriam embora em breve, e ela foi responsável por outras batalhas. Depois do qual, ele acrescentou que ela e sua equipe estariam ocupadas. Então ela deve prepará-los. Lembre-se do que eles concordaram. A menina abaixou o olhar. Ela saudou o avô e repetiu suas palavras sobre abrir caminho através das batalhas. Usando sua força, Dorian olhou para o rosto dela. Confirmou isso e repetiu essas palavras novamente. Alder abre a saída da tenda. Se dirigiu à menina e disse que nos últimos meses ela ficou mais forte e as batalhas pelas quais ela passou a temperaram. O velho disse que eles estavam saindo imediatamente. A menina agradeceu seu mestre. Arthur olhou para ela surpreso, pensando que ele não esperava o senhor para levar a garota sob sua asa. Ele saiu da tenda. Arthur voltou sua atenção para as pessoas perto do fogo. A loira de repente notou seu olhar. O cara sorriu e acenou com a cabeça para ele. Stanand o saudou com um sorriso. Arthur caminhou. Os caras pararam de discutir entre si. Os homens se aproximaram dos portões brilhantes. O jovem olhou para seu animal de estimação e perguntou como aconteceu que ela não falou com a princesa. Sylvie respondeu que a senhora deve ter seus segredos. Eles se aproximaram do portal. Sylvie acrescentou que queria surpreendê-la. Da próxima vez que eles se conheceram, a perna do cara apareceu do portal. Ele saiu do portão e desviou o olhar surpreso. O urso gigante olhou com raiva em seus olhos. Um urso enorme apareceu na frente do personagem principal. Elwin pulou de trás da cabeça de Bill. A irmã mais nova pulou em seu irmão. Ela o abraçou com força, cumprimentando Arthur. O protagonista abraçou sua irmã com um sorriso. Agradecendo a ela, o senhor Ivirian observou os meninos. Arthur abraçou sua irmã puxando sua bochecha. Elwin disse que lá estavam eles. Ela acenou para os pais. O protagonista virou a cabeça com um olhar triste. Alice estendeu a mão para o filho. Arthur olhou para seus pais surpreso. Que o abraçou, o protagonista ficou confuso, dizendo que não entendia nada. Alice fechou os olhos e sorriu. Ela disse que o homem que ela criou por uma década voltou depois de anos de treinamento, acrescentando que ela achou que merecia um abraço.
Wei deu um tapinha na cabeça do filho, dizendo que tinha certeza de que tinha passado por muita coisa lá. A mãe fez beicinho de desagrado, dizendo que ela também havia investido muito nele. O protagonista sorriu timidamente, dizendo que era verdade e que ambos lhe deram mais do que ele merecia. Ellie agarrou a mão do irmão. Ela olhou para Arthur com um sorriso feliz, perguntando se você queria perguntar a ela alguma coisa sobre Bill. O protagonista sorriu sem jeito, olhando para o urso, perguntando que o nome do gigante era Bill. O urso colocou a pata no ombro de Arthur. Com todas as suas forças, o chão rachou sob os pés do protagonista. Arthur ficou imóvel enquanto Bill estava chocado. O mago tirou a pata de seu ombro, dizendo a Elwyn que Bill tinha um temperamento. Elwyn abraçou o urso abatido. Ela disse que Bill só queria ver se ele era tão forte. Como ela disse, ele estava apenas competindo. Wei sorriu um pouco orgulhoso de sua filha. Arthur perguntou a Elwyn que ela poderia se comunicar com aquela besta e que ela estava conectada a ele. A irmã mais nova disse que apostou que era verdade. Alice disse que pelo menos eles sabiam quem ela admirava. O protagonista olhou para o velho confuso, perguntando quando isso aconteceu. Viria perguntou que Lord Winsome não lhes contou sobre isso, observando que antes de partir para Fiatas, ele deu à família uma besta mana. O protagonista apontou para Bill, parecendo descontente. Ele perguntou que Winsome tinha simplesmente dado aquele enorme besta de pelúcia para sua irmã, para ela cavalgar durante as batalhas. Elwyn pulou ao lado de Bill. Ray disse que quando Winsome deu a eles, ainda era pequeno, mas ele deve dizer que Bill cresceu rapidamente em 2 anos. Arthur olhou para trás. Querida, o senhor disse que, tanto quanto ele foi tocado pela reunião de família, eles teriam que adiar. Até que eles tiveram algumas discussões. Wei acenou com a cabeça para Arthur, abraçando Alice. O protagonista pressionou a mão contra o peito, curvando a cabeça toda querida. Disse que sua família morava lá há um tempo. Como ele pensou que seria melhor para ele, e ele os encontraria novamente. Arthur disse que estava correto. Agradecendo a ele, o protagonista deu um tapinha na cabeça da irmã, dizendo que falaria com ela em breve. A família de Arthur o viu sair. Arthur olhou para trás com os olhos estreitos. Boop deu um tapinha na cabeça de Ellie. O protagonista sorriu contente. Ele acenou com a mão para sua família. Seonvin olhou para o protagonista com um sorriso, dizendo que estava feliz que sua irmã não seria sozinho mais. O protagonista sentou-se à mesma mesa com o senhor. E o velho ele perguntou por que eram apenas eles, sem reis, rainhas ou lanças. O protagonista olhou para os meninos com os olhos estreitos. Ele disse que achava que, pelo menos ele conheceria a diretora Cynthia. O mais velho acenou com a cabeça para o mais velho. Virian olhou para o menino com um olhar sério. Ele disse que ainda não tinha encontrado muitas das circunstâncias causada pela lei marcial. O protagonista olhou para o mais velho estupefato. Murion disse que naquele momento sentia para lidar com os efeitos da maldição. Entrou em um estado de sono espontâneo, que foi ativado
Depois que as informações sobre os Alacrions foram reveladas, Arthur cerrou o punho com raiva. Ele exalou pesadamente, inclinando os cotovelos para trás em sua cadeira, dizendo a eles para contar tudo a ele. Arthur notou que ele tinha